Povo do meu Brasil. Então, o professor Rodrigo teve que sair de novo, aí ele me pediu, enganei vocês outra vez, vocês são muito trouxa. Vamos lá! Política externa agora do segundo reinado. Só lembrando, segundo reinado, que vai de 1840 a 1889. A gente falou da estrutura interna, né? Deu uma pincelada. Vocês vão poder acompanhar em todo o material que vai estar lá no Moodle, ou melhor, aqui no Moodle, ou lá no Moodle, né? Mas assistam o vídeo e vejam o material, tá? Então vai ter mais coisa lá, muito mais completo lá. E agora a gente vai falar da política externa do Brasil, né? Das questões externas do Brasil dentro, tô olhando meu cronômetro aqui para eu saber quanto tempo falta. A política externa do Brasil durante o período do segundo Renato. O que é digno de nota para a gente saber? Um episódio conhecido como a questão Christie, ela vai de 63 a 65. Eu costumo dizer que esse Zé Ruela, esse mané do Christie, ele era o embaixador da Inglaterra aqui no Brasil, e tentando impor os interesses, tentando impor as vontades da Inglaterra, principalmente depois que o Brasil edita, a gente vai falar disso mais adiante, o Brasil edita a chamada Tarifa Alves Branco, Brasil e Inglaterra começam a se espinhar, né? O Brasil ele não renova o Tratado de 1827, que dava preferência para a Inglaterra, né? Era aquele tratado que a Inglaterra pagava 16% de imposto, né? Os outros países do mundo pagavam 24% de imposto. 1827, ele vencia em 43 e o Brasil não renovou. A Inglaterra, então, ela deixa de pagar 16 e passa a pagar 24 também. E pior do que isso, em 44 o Brasil vai mudar isso ainda mais. E aí depois a gente vai ver o que acabou acontecendo. E o que o embaixador Christian ele vai fazer? Ele vai literalmente espezinhar a vida do governo brasileiro, né? Espezinhar tanto que o Brasil vai acabar rompendo laços diplomáticos com a Inglaterra entre 63 e 65. O Brasil rompe laços diplomáticos entre 63 e 65. Né? E por que o Brasil e a Inglaterra rompem esses laços diplomáticos? Um navio inglês naufragou no Rio Grande do Sul, aí a população ribeirinha pegou e saqueou o navio. A Inglaterra exigiu que o Brasil pagasse indenização para a empresa inglesa. O Brasil se recusou, né? Como se não bastasse isso, um grupo de marinheiros da Inglaterra estavam embriagados, bêbados, pelas ruas do Rio de Janeiro, e eles foram presos por policiais, oficiais brasileiros. A Inglaterra não aceita isso de maneira alguma e pede que o Brasil liberte esses soldados e ainda peça desculpa ao governo da Inglaterra pelo ocorrido. O Brasil também se nega a fazer isso. O que vai acabar acontecendo, então? O Christian ele vai determinar que navios de guerra da Inglaterra aprisionassem 5 navios brasileiros, olha bem, 5 navios brasileiros no porto do Rio de Janeiro. Eles vêm aqui no porto do Rio de Janeiro e aprisionam 5 navios do Brasil em águas brasileiras, né? Dizendo que esses navios serviriam como uma indenização para o governo inglês, né? E que o Brasil, além de indenizar o governo inglês, ainda tinha que pedir desculpas. Olha bem, o Brasil tinha que indenizar por conta do saque do navio que estava afundando e afundou, e ainda tinha que pedir desculpa, né? E ainda tinha que pedir desculpa por conta dos soldados que foram presos. O Brasil aceita esses termos, só que o Brasil ele também vai fazer uma exigência. O Brasil vai exigir que a Inglaterra se desculpe. O Brasil vai exigir que a Inglaterra se desculpe por invadir o porto do Rio de Janeiro e aprisionar os navios. Não, Inglaterra, beleza, eu vou te indenizar, me desculpa. Mas em troca eu quero que você me peça desculpa também, porque você invadiu meu porto. Me pede desculpa. O Brasil foi lá, pagou
e a Inglaterra não se desculpou. Resultado, Brasil rompe relações com a Inglaterra até 65. Em 65, a Inglaterra envia um emissário de terceiro escalão do governo, ele vem aqui no Brasil e faz um pedido de desculpas, como a gente costuma dizer, pífio. Me desculpa, perdão, foi sem querer, eu não queria. E aí o Brasil perdoa a Inglaterra e Brasil e Inglaterra reatam relações, né? Por que a Inglaterra fez isso, Rodrigo? Aí a gente vai entrar no um outro ponto da nossa política externa. 65 era o ano que se iniciava a Guerra do Paraguai. Eu não vou trabalhar a Guerra do Paraguai, tá? Tá aí para vocês, está no material, qualquer dúvida depois vocês me perguntem. A Guerra do Paraguai ela vai durar de 65 a 70. E qual era o grande interesse da Inglaterra na Guerra do Paraguai? A Inglaterra queria patrocinar, ela queria financiar a Tríplice Aliança. Brasil, Uruguai e Argentina. Essa era a Tríplice Aliança. Brasil, Uruguai e Argentina. Né? Brasil, Uruguai e Argentina se unem contra o Paraguai. Os resultados dessa guerra. Desastre completo. Né? A população do Brasil, só para a gente ilustrar, não vou entrar em detalhes não, mas só para a gente ter uma noção. Né? A população do Brasil em 64 eram 10 milhões de habitantes. Tá? 10 milhões. A população da Argentina era 1,5 milhão. A população do Uruguai, 300 mil. A população do Paraguai, 800 mil habitantes. Tá? O Brasil contava com 18 mil soldados. A Argentina com 8. O Uruguai com 1.000. O Paraguai sozinho tinha 64 mil soldados. Só para a gente ter uma noção do que foi a Guerra do Paraguai. Quando a gente fala Tríplice Aliança, Brasil, Argentina e Uruguai contra o Paraguai, é uma ideia, né, de que, nossa, coitado do Paraguai. Ele tomou pau desde o início, e não foi bem assim. O Paraguai acabou derrotado, e eu só queria deixar registrado para vocês isso aqui, ó. O Paraguai, né, a população deles, só para vocês lembrarem, eles tinham 800 mil habitantes. Ao final da guerra, eles tiveram 600 mil mortos, brother. 99% dos homens, 99% dos homens morreram durante a guerra. 99%. Tá? Quer dizer, você vai ter aí uma população de aproximadamente aí de 200 mil, 100 mil. Vamos trabalhar com 100 mil? Ah, mas eram 800, mas os números divergem. A gente costuma dizer que 100 mil sobrevivem. Desses 100 mil, 90% eram mulheres e crianças. 10% eram velhos e homens destruídos. Homens acabados pela guerra. O Paraguai ele vai ficar desse jeito ao final da guerra. O Brasil, endividado até o tampo, e a Inglaterra, ela vai enriquecer ainda mais e vai reafirmar, vai consolidar os seus interesses aqui na América Latina. Beleza? A economia do Brasil. Qual era a base econômica do Brasil no segundo reinado? A base econômica do Brasil no segundo reinado era o astro-rei. O ouro verde, o ouro vermelho, o café era o principal produto. Né? O café era o principal produto. A gente produzia café principalmente para o mercado externo. E aquela velha historinha, o café bom ia para fora. O café ruim ficava aqui dentro. O café na época tinha um valor altíssimo. O Brasil era o maior produtor de café do planeta. E nem era café de qualidade, mas não tinha quem plantava. Nós tínhamos clima adequado, nós tínhamos solo, a chamada terra roxa, latossolo vermelho e amarelo, né? O que possibilitava uma grande produção, a produção de café em grande quantidade, principalmente no Sudeste. E aí, olha que interessante, a produção de café, ela traz outra consequência para o Brasil e também para o desenvolvimento econômico. Ela traz o desenvolvimento do transporte. Graças à produção cafeeira, nós vamos ter o desenvolvimento de estradas de ferro e de portos. Uma pena que o investimento em ferrovias ele acontece mais no período cafeeiro. Depois o Brasil
passa a investir em rodovias, como a gente já conhece, a gente já sabe disso daí. Toda a riqueza, todo o dinheiro que chega com o café também vai ajudar no desenvolvimento das comunicações, né? O telégrafo, o telefone chegam ao Brasil, e desenvolvimento das cidades, porque quando você vai fazer comércio, as pessoas ricas vão morar em São Paulo, vão morar no Rio de Janeiro, vão construir seus palacetes, vão querer adotar um estilo de vida europeu. Então, isso tudo vai ser possível graças ao café. Rodrigo, só tinha café no Brasil? A base da nossa economia era o café. O café ele era a base de tudo, né? Era uma economia estilamente, tipicamente de plantation, né? Uma economia latifundiária. Lembra do tripé? Lembra do Rafael? Tripé. Então lembra do tripézinho. Era latifundiária, tá ok? Monocultora e no início escravista. E visava sempre o mercado externo. Tá legal? Show. Aonde esse café começa? Esse café ele vai começar no Vale do Paraíba. Depois eu vou mostrar para vocês um mapinha, né? Que pegava áreas do Rio de Janeiro e de São Paulo. Foi a primeira zona de cultivo do café, e era uma zona mais tradicional. E é interessante a gente destacar o seguinte para vocês, que de 50, 60 até 70, o Vale do Paraíba vai ser o principal centro econômico brasileiro. Até 70. A partir de 70, você tem uma expansão das áreas produtoras de café. Junto dessa expansão, você tem uma modernização para o Oeste Paulista. Eles começam ainda em 50, mas vai ser a partir de 70 que eles vão se destacar. O Oeste Paulista ele vai virar o centro realmente produtor, o centro de desenvolvimento econômico do Brasil. Tá? Principalmente também por conta do solo do Oeste Paulista, que era a famosa Terra Roxa. Aqui a gente tem um mapinha, para vocês terem uma ideia. O café ele começa no Vale do Paraíba do Rio de Janeiro, né? Aí 36 ele vai a Guaratinguetá, Taubaté, até 54 chega em São Paulo, Itu, Limeira, Campinas, Rio Claro, blá, 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 até 86 Ribeirão Preto, Araguaiana, e observem, sul de Minas Gerais e sul do Espírito Santo, principalmente no Vale do Itapimirim, principalmente ali no Vale do Rio Itapimirim. O café ele chega no Espírito Santo pela região sul, tá legal? Então a partir de 60, 70, 80, o café chega no sul do Espírito Santo e depois começa a subir a região das montanhas com o café arábica, e que é o café que a gente tem até hoje. Rodrigo, além do café, qual era a outra fonte econômica do Brasil? O açúcar. Só que o açúcar desde sempre vivia em decadência. Concorrência externa, alguns falam do açúcar de beterraba da Europa. Outros produtos, o algodão, teve uma importância significativa. O algodão chegou a representar 18% do nosso PIB, mas foi um períodozinho aí de 4, 5 anos. Que período é esse? Período da Guerra de Secessão. Enquanto os Estados Unidos estavam em guerra, o Brasil fornecia o algodão que o mundo precisava. Quando a Guerra de Secessão acaba, o algodão do Brasil despenca. Cai também. Outro produto que a gente também viu durante o Segundo Reinado aparecer foi a borracha, né? Foi a borracha. O Brasil ele era o único produtor de borracha do planeta Terra. Tanto é que no início do século XX, o Brasil vai comprar o Acre. O Brasil compra o Acre porque o Acre ele tinha uma grande quantidade de pés de seringueira no meio da floresta amazônica. A gente não tinha plantio, não tinha cultivo, ninguém plantava seringueira. Você não tinha plantações de seringa, né? Você entrava na floresta amazônica, você ia lá dentro, ia extraindo a borracha do meio da floresta, levava para Manaus, né? Levava para o Pará e depois exportava pelo Rio Amazonas. Tá ok? Poxa, o Brasil ele vai ser o único fornecedor de borracha em pleno o acontecimento da Segunda Revolução Industrial. E aí a gente vai falar melhor disso quando a gente for trabalhar
República Velha. Tá? A gente também tinha couro, peles e fumo. Era o que completava a economia do Brasil nesse período aí. Beleza? Tranquilo? Né? Então, aqui só para vocês terem uma noção, olha a exportação de café, olha a importância do café. 51 a 60, 49% da nossa economia, 61 a 70, 45, 71 a 80, 57, até 90, 61% de toda a nossa economia dependia do café. Né? Só que nós também tivemos um certo desenvolvimento industrial, principalmente durante a chamada Era Mauá. Mauá, o Barão de Mauá, ele foi o maior empresário de todo o período do segundo reinado. O Barão de Mauá, ele foi considerado um dos homens mais ricos do planeta entre 50 e 70. Ele foi meio que um Eike Batista e também foi à falência. Né? Ele foi à falência não por conta de bolsa ou porque o petróleo não apareceu ou porque ele tinha algum conchavo. Ele foi muito mais à falência por conta de boicotes mesmo. O próprio governo brasileiro, em conluio com a Inglaterra, acabava muitas vezes boicotando o Barão de Mauá e ele acabou quebrando. Mas tivemos um desenvolvimento industrial. Né? Uma das causas foi a tarifa Alves Branco, que eu disse para vocês, de 44. O que a tarifa Alves Branco fez, brother? Até 44, todo e qualquer país do planeta pagava 24% de imposto aqui no Brasil. A tarifa Alves Branco, ela vem e faz o seguinte, ela vai dizer o seguinte, se você for importar alguma coisa que não tenha produção no Brasil, que o Brasil não produz, por exemplo, eu vou importar calcinhas. Se no Brasil não se produzir calcinha, você só vai pagar 30% de imposto. Agora, se tiver fábrica nacional, a calcinha importada vai pagar 60% de imposto. Igual é hoje, é uma herança do segundo reinado. Quanto que a gente paga de importação? 60%. Lembra, era 24, a Inglaterra pagava 16 até 44, até 43. De 43 a 44, ela passou a pagar 24. E em 44, com a tarifa Alves Branco, se alguém importasse alguma coisa da Inglaterra que tinha um similar nacional, eu vou importar varas de pescar. Não tem similar nacional, paga 30%. Já tem similar nacional de vara de pescar, você vai pagar 60%. Isso indiretamente vai ajudar, é um estímulo involuntário ao desenvolvimento da indústria nacional. Aí, obviamente, vocês vão virar e vão falar assim, Rodrigo, me diz uma coisa, o objetivo do governo era estimular a indústria nacional com a tarifa Alves Branco? Era estimular a indústria nacional? Não. Quando eles criam a tarifa Alves Branco, eles não querem estimular a indústria nacional, eles querem, na verdade, aumentar essa tarifa para poder, olha aqui, aumentar a arrecadação. É mais ou menos assim, a gente vai aumentar os impostos, porque a gente vive importando e como a gente importa muito, a gente aumenta a arrecadação. Só que quando eles criam a tarifa Alves Branco, de uma forma meio que involuntária, eles estimulam o desenvolvimento industrial brasileiro. Tá? Outro ponto que contribui para o nosso desenvolvimento industrial vai ser o próprio fim do tráfico negreiro. Em 1850, eles vão proibir todo e qualquer tráfico de mercadoria humana. Eles proíbem o tráfico de mercadoria humana em 1850 pela lei Eusébio de Queiroz, está no material. E essa lei Eusébio de Queiroz, ela vai ser reforçada pela lei Nabuco de Araújo, também está no material. Então, 50 tem Eusébio de Queiroz. Não pode tráfico de escravos mais. Só que o Brasil, meio que na clandestinidade, continuava traficando. Aí vem em 54 a lei Nabuco de Araújo, que aumenta a pena, ela fica mais rígida contra o tráfico de escravos. Né? Seria um endurecimento contra o tráfico de escravos. E aí o Brasil, então, ele finaliza efetivamente, ele acaba de uma vez por todas com o tráfico de escravos. E como isso contribui, Rodrigo, para
para o desenvolvimento industrial? Porque ele libera capital. O dinheiro que antes eu gastava comprando um escravo da África, agora eu vou comprar um escravo do Nordeste por menos da metade do preço, vai me sobrar dinheiro, e esse dinheiro, imaginar assim, eu pagava 20 mil por um escravo africano, agora eu não posso trazer o escravo da África mais. Então eu vou comprar o escravo da lavoura açucareira de Pernambuco. Em vez de pagar 20 mil, eu vou pagar 5, porque eu estou comprando um escravo usado. Vai me sobrar 15 mil. O que eu vou fazer com esses 15 mil? Eu vou investir em outro setor. Que outro setor que eu vou escolher? O setor industrial. A indústria. Então, olha que interessante. O fim do tráfico acaba contribuindo também para o desenvolvimento da indústria, né? E o nosso Barão de Mauá, ele vai ser aquele cara que visionário, ele vai ver um mercado interno interessante. O Brasil vai desenvolver indústrias, principalmente de bens de consumos não duráveis, tecido, comida, bebida, né? Mas vai continuar um país agrário, né? O Barão de Mauá, coitado, ele vai acabar fracassando por falta de apoio do governo, sabotagens e a própria concorrência inglesa vão acabar derrubando o Barão de Mauá. Ele vai à falência em 70, mas tempos depois ele volta ao mercado, ele consegue se reerguer, mas ele nunca mais voltou a ser o que ele era antes. E esse gráfico aqui ele é bem bacana, porque ele mostra para a gente, olha, a indústria representava 7% da nossa economia. Era uma indústria ainda, né, bastante primitiva. O setor de serviço representava 13% da nossa economia. Olha a agricultura. A agricultura representava 80% da nossa economia. Sabe quando o Brasil deixa de ser um país basicamente agrícola? Só na década de 60 e 70 do século 20, brother. Até a década de 60, 70, a base da economia brasileira ainda continuava sendo a agricultura. Tranquilo? A gente para aqui. O vídeo já está aí com 20 minutos. A gente encerra aqui, né? E no nosso próximo vídeo, o vídeo seguinte agora, vai ser a finalização do segundo reinado. A gente vai acabar com o segundo reinado. Então, nós vamos dividir o segundo reinado em 3 vídeos. Tá ok? Beijo, queijo. Até o próximo.